Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver um PET para o primeiro ano do ensino médio, volume 1, semana 4. Esse PET fala de geometria, de semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo. São assuntos super importantes que a gente vê no nono ano e vê novamente no primeiro ano do ensino médio. Então vamos começar aqui a solução. Considere a seguinte semelhança. E aí ele coloca dois triângulos semelhantes aqui pra gente. Ele fala, ó, o Azinho com A aqui. Depois ele dá aqui, ó, o C com C, ó, C e D e D. D e D. E aí ele dá fala para essa semelhança pra gente. Qual que é a ideia da semelhança? A semelhança você tem que lembrar sempre que quem manda é o ângulo. Por exemplo, ó, de frente para o ângulo vermelho, nesse triângulo menor, tá o lado 8. Então, e no grande, tá o Y. O que significa isso? Que esses lados aqui é o que a gente chama de lados homólogos. Eles são equivalentes. Mesma coisa aqui, ó, o verdinho, ó, quem tá de frente pro verde? No menor é o 7 e no maior é o 14. E o roxinho, ó, no menor é o X, no maior é o 12. Por que isso é importante? Primeira coisa que você vai fazer para mim é escolher qual é o melhor par de ângulos. Qual que é o melhor? É o que não tem letra. Ah? Quanto mais número tiver, melhor. Então, o nosso melhor aqui é o verde. Então, eu vou começar com ele, ó, verde. O 7, ó, no menor é o 7, no maior é o 14. Peguei o verde. Agora eu quero achar o X, ó, o X é roxo. No menor, o roxo é o X, no maior é o 12. Eu escrevo aqui na forma de razão, igual os dois. Fica facinho. Ah, ó, 14x é igual a 7 vezes 12. Multipliquei cruzado. 14 vezes x é igual a 7 vezes 12. Você pode fazer a conta, eu sou preguiçosa, eu não faço a conta não. O 14 está multiplicando, eu passo ele para cá dividindo. Por quê? Ó, porque aí dá para simplificar. O 7 com 14 dá 2. Então, o que sobrou? 12 dividido por 2, que dá 6. Eu achei aqui o x igual a 6. Vou fazer a mesma coisa agora para achar o y. De novo, procura o seu melhor lado. O seu melhor lado, ó, o melhor par de lados é o 7 e o 14. Deixa quietinho aqui, ó. 7 e 14. Agora, o y é o vermelhinho. Cuidado, ó. No menor é o 8, no maior é o y. Segue essa linha. Se você colocou o menor primeiro, agora todas as vezes que tiver o menor, você vai ter que colocar ele primeiro. Ah? Vou multiplicar cruzado aqui. 7 vezes y é igual a 8 vezes 14. Novamente, ó, eu vou repetir o 8 vezes 14 e vou deixar o 7 dividindo. 14 dividido por 7 dá 2. Então, sobrou só o 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Ele quer saber a soma. X mais y vai ser 6 mais 16, que é 22. A alternativa certa é a alternativa C. Simplesinho assim. Mas o que você tem que lembrar? Fazer esse carnaval mesmo que eu fiz aí na questão. Faz coloridinho até você acostumar. Com o tempo você acostuma e nem precisa colorir ângulos. Você pega isso facilmente. Ah? Deixa eu só te chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Aqui a gente tinha o 7 e o 14. Observa que é o dobro. O maior é o dobro do menor. Você poderia ter feito isso direto, ó. O dobro do 8, 16. O maior é o dobro do menor. Então, o x é o pequeno. É a metade do 12. 6. A gente sai direto. Ah lá, ó. X igual a 6 e y igual a 16. Nesse caso aqui, era uma semelhança mais simples. O dobro é fácil da gente raciocinar. Eleonora, eu posso fazer sem montar a semelhança, sem montar essa continha toda que você fez aqui? Pode, mas eu aconselho você a fazer o cálculo para você acostumar, porque nem sempre vai ser uma conta tão direta. Próxima questão, questão 2. A questão 2 ele fala assim, ó, a figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Nesse mesmo instante, uma pessoa de altura 1,80 metros tem uma sombra de 2 metros.
Então, a altura H do prédio vale. Olha só, ó, é a mesma ideia. Se você pensar nesse ângulo aqui, ó, é a rosa. Ele enxerga o H, que é essa medida, e aqui ele enxerga o 1,8. Seria essa ideia, ó, a altura desse rapazinho. O desenho aqui tá meio mal feito. Ah, pessoal, mas seria essa ideia, ó, o 1,8. E a distância ali é de 2 metros. Esse desenho realmente não tá bacana. A distância entre a pessoa e ali o ângulo é de 2 metros. Que significa, ó, vou fazer aqui verde e verde. Se eu identifiquei essas medidas, se eu conseguir fazer essa ideia, apesar do desenho tá ter deixado bem a desejar, a gente consegue fazer, ó, eu vou fazer rosa com rosa, H com 1,8, verde com verde, 30 com 2. Ó, a única regra que eu tenho que lembrar é de seguir. Se eu peguei esse aqui primeiro e esse aqui segundo, para todo mundo. Primeiro eu vou pegar aquele ali, primeiro eu vou pegar o maior, depois o menor, tá? E aí a gente vai fazer isso igual. Vou multiplicar, ó, 2 vezes H é igual a 30 vezes 1,8. Você pode fazer isso aqui, ou fazer a conta, 30 vezes 1,8, ou eu gosto de fazer assim, ó, 30 vezes 1,8 dividido por 2. Eu vou dividir aqui, ó, 18, ignora a vírgula, 18 dividido por 2 daria 9, só que vai ser 0,9. 3 vezes 9 dá 27. Então, essa vai ser a altura. A altura do prédio ali, ó, 27 metros. Simples também. O que a gente tem que conhecer é essas ideias aí da semelhança. Lembrar sempre, ângulo para ver quais são os lados homólogos, os lados proporcionais. Questão 3. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal até atingir a altura de 10.000 metros em relação ao Sol. A distância D que o avião percorreu foi. Então, novamente, ó, a distância aqui tem que ser 10 metros. Eles deveriam colocar essa 10.000 metros, deveria ser até lá em cima. Não estou gostando muito desses desenhos aqui, não. E essa distância D, ó, é daqui do solo até aqui. Essa seria a distância D. É isso que ele quis dizer, nós vamos entender dessa maneira. E aí ele colocou o ângulo de 30 graus. E aí lembra disso, quando ele dá um ângulo, ele está querendo que a gente use a trigonometria no triângulo retângulo. Tenho duas coisas para lembrar, as regrinhas de seno, cosseno e tangente. Eu ensino para os meus alunos assim, ó, o socatoa. O que significa socatoa? Ó, que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o seno de um ângulo qualquer. O cosseno de um ângulo qualquer é o adjacente pela hipotenusa, são as iniciais, ó, A, O. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. São as três relações que a gente tem que saber de cor. Além disso, a gente precisa saber a tabelinha do 30, 45, 60. Então, eu vou ter aqui, ó, 30, 45 e 60. Vou fazer a mesma coisa, ó, seno, cosseno e tangente. Minha tabelinha é tudo torta, não faz uma porqueira dessa lá no seu pet, não. Seno, cosseno e tangente. Como que eu construo a tabela? Ó, 1, 2, 3. Agora decresce. 3, 2, 1. Raiz no numerador, todo mundo sobre 2. Então, ó, a primeira e a segunda linha são facinhas da gente construir. A tangente que é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Isso aqui a gente precisa decorado para trigonometria. A trigonometria a gente só decora, é uma tristeza, só decorar a fórmula, decorar, decorar, decorar. Então a gente precisa dessas duas coisas decoradas aqui pra gente. Olha aqui que eu tenho, ó, o meu ângulo de 30 tá aqui. O que eu tenho, essa medida que eu tenho aqui, é o cateto oposto, é quem tá de frente pro 30. E quem tá de frente pro 90 é a hipotenusa. Ou seja, eu preciso de uma relação que mistura cateto oposto com hipotenusa. Quem mistura cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, a gente escreve seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha lá na tabela, o seno de 30 é 1 sobre 2. O cateto oposto, olha lá no desenho, é 10.000. E a hipotenusa é o que a gente quer saber, que ele chamou de D.
É só multiplicar cruzado, ó. 1 vezes D é igual a 2 vezes 10.000. 1 vezes D é o próprio D, 2 vezes 10, 20.000. É isso que ele quer saber. A alternativa certa é a alternativa A. Não deixe de estudar trigonometria, tá? É muito importante. Apesar de ser muito decoreba, de ser uma matéria chatinha, meio sem gracinha, ela é muito importante, tá? Próxima questão, aqui ele pegou pesado com a gente. A área do triângulo ABC de altura H raiz de 2, sendo x igual a 30 e y igual a 45 graus, é igual a... Ele quer saber a área desse retângulo. Ele falou que a altura vale raiz de 2. A área de retângulo, ó, é base vezes a altura dividido por 2. Só que a gente não tem a base. A gente vai ter que construir essa base agora. Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou chamar esse pedacinho aqui de x e esse pedacinho aqui de y. Só para facilitar pra gente, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, observa esse triângulo. Concentra no triângulo vermelho que eu tô marcando aqui, ó. Vou até fazer ele pra cá de novo, para não confundir o desenho. Eu vou chamar essa medida de x, o ângulo aqui é 30, eu sei que essa medida é raiz de 2, e aqui eu tenho um ângulo de 90, que ele deveria ter colocado pra gente que aqui vale 90. A gente vai considerar ali de 90. O que você vai marcar pra mim, ó? Quem é a hipotenusa? O 30 tá aqui, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Observa que eu não tenho medida para hipotenusa, significa que para esse exercício ele não serve para nada. Eu preciso de uma relação que mistura o cateto oposto com o cateto adjacente. Para você achar essa relação, você vai lá no SOHCAHTOA, ó, SOHCAHTOA. Cateto oposto com adjacente é a tangente. Então a gente vai escrever aqui, fazer aqui na frente, ó. A tangente de 30, por que é de 30? Porque meu ângulo é 30, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30, volta lá na tabela, ó, raiz de 3 sobre 3. Substitui aqui, raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, você vai olhar no desenho, é x. O cateto adjacente, raiz de 2. Multiplica cruzado, 3 vezes x é igual a raiz de 3 vezes a raiz de 2. 3x, 3 vezes 2 ali dá 6, o x então vai ser raiz de 6 dividido por 3. Não dá para fazer essa conta, porque o 6 está dentro da raiz e o 3 não. Então parou aqui, não tem muito o que fazer não. Vamos fazer a mesma coisa agora, só que pegando esse triângulo azul aqui, ó. Vou fazer o desenho para cá. Copie as informações primeiro. A gente quer saber essa medida, vou chamar de x, não vou chamar de y, para a gente não confundir. Eu tenho um ângulo de 90, eu sei que isso aqui vale raiz de 2 e esse ângulo é de 45. De novo, você vai fazer a mesma coisa, deixa eu puxar aqui para você ver. De novo, você vai fazer a mesma coisa, ó, aqui está a hipotenusa, quem está de frente para o 45 é o cateto oposto, quem está grudadinho no 45 é o cateto adjacente. Acontece que a hipotenusa nesse exercício aqui não vai servir. Novamente, cateto oposto com cateto adjacente. Oposto com adjacente é a tangente, só que o meu ângulo agora é de 45. Escreve a fórmula, cateto oposto, cateto adjacente. A tangente de 45, olha lá na tabelinha, ela vale 1. O cateto oposto vale y e o cateto adjacente raiz de 2. O 1 aqui vai ficar sobre 1, multiplica cruzado, vou achar que o y é raiz de 2. Então, o que eu achei? Essa parte vermelhinha aqui, raiz de 6, opa, deixa a prova corrigir aqui. Raiz de 6 sobre 3, e essa minha parte azul aqui eu chamei de raiz de 2. O que é a área do triângulo? É a soma desses dois números feinhos, a gente não consegue somar isso muito não. Então vai ficar, ó, raiz de 6 sobre 3 mais raiz de 2. Não dá pra gente fazer muita coisa. Vezes a altura, que é raiz de 2, dividido por 2. O que está acontecendo aqui? Vou multiplicar isso, ó. Olha o que a gente tem. Raiz de 6 sobre 3 mais a raiz de 2. Isso é a base. Vezes a altura, que é raiz de 2, tudo isso dividido por 2.
Vão com calma para a gente não se perder aqui. Quem está aqui do lado de fora, ó, tem que multiplicar todo mundo. Então, vai ficar raiz de 2 vezes a raiz de 6. É só multiplicar. 6 vezes 2, 12. Mantém a raiz. O 3 ficou de fora, ó. O 3 não está na raiz, ele fica lá quietinho do lado de fora. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar 4. Só que isso tudo está dividido por 2. Deixa o 2 quietinho ali. Vou continuar, ó. A raiz de 12 não é uma raiz exata. A raiz do 4 é exata. A raiz quadrada do 4 é 2. Porém, olha o que vai acontecer aqui. O 12, vou fazer aqui no meu rascunho, é a mesma coisa, ó, que 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. O 4 tem raiz, que é 2. O 3 não tem. Então, fica assim. Por que isso é importante, ó? Porque a gente vai simplificar essa raiz. É deixá-la com um número menor. 2 raiz de 3. Então, na verdade, olha quem que virou minha conta, ó. 2 raiz de 3 sobre 3, mais 2, tudo isso dividido por 2. Essa é a ideia. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira, que é aquela feiona lá, vezes o inverso da segunda. A segunda é o 2. Quando eu inverter ela, fica 1 sobre 2. E aí, como que a gente faz essa conta? De cima vezes de cima, 2 vezes a raiz de 3, vezes 1, que é o próprio 2 raiz de 3, de baixo vezes de baixo. 3 vezes 2, 6. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Aqui eu não tenho nada, é 1 vezes 2, que é 2. Vamos ver se tem essa resposta lá nas alternativas. Quando eu vou lá para as alternativas, eu não tenho essa resposta desse jeito. Então, eu vou ter que melhorar mais um pouquinho essa resposta. Como assim melhorar mais um pouquinho essa resposta, Leonora? Tirar o MMC aqui de baixo, ó, porque eu tenho uma soma de fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí eu vou ter a resposta do jeitinho que ele quer. 2 raiz de 3 mais 6, ele separou, ó. E o denominador ele colocou como 1/6. Ele fez dessa maneira, deixa eu sair aqui pra você ver, né? Eu deixei, ó, numerador e denominador separado. Por que você fez isso, Eleonora? Só porque as alternativas estão assim. A resposta podia ter parado aqui, ó. Não tinha problema nenhum se eu tivesse usado a resposta dessa forma. Não tinha problema nenhum. Como é uma questão objetiva, a gente tem que chegar na resposta que ele deu. A resposta que ele deu foi separar numerador de denominador. Então, a gente teve que tirar o MMC para chegar nessa resposta. Quando eu faço isso, eu chego na letra B. A alternativa certa, então, é a letra B. Para finalizar essa semana, questão 5. E aí, a questão 5 é uma questão discursiva. Bastante atenção na hora de fazer ela. Os meus alunos aí façam com capricho, com atenção, para eu entender a solução depois, tá? Minha sugestão até é que vocês refaçam o desenho, porque vai precisar colorir o desenho mesmo. Questão 5, ele fala assim, ó, em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Olha o que ele fez, ó, a bola saiu daqui, lá do ponto O, bateu lá no ponto A, bateu no ponto B para ser encaçapada lá no C. É isso que ele está falando. Nessas condições, calcule o ângulo Y em função do ângulo Z. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, esse aqui é um ângulo reto, ele deveria ter falado pra gente, tá? Mesmo sendo um retângulo, ficando subentendido, ele deveria ter colocado pra ali que é um ângulo reto. Aqui também, e lá em cima também. Então, a primeira coisa que você vai observar, ó, 90, Z e W. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Esse ângulo que eu vou marcar de verde aqui, ó, vou colorir ele de verde. Olha quem seria esse ângulo, eu vou chamar ele de A, só para você ter a ideia. Quando eu somo W mais A, são os três ângulos, eles têm que fechar 180, porque dá meia volta. Então, vai ficar W mais A igual a 180. Essa vai ser a ideia. Quando eu faço isso, então, vai ficar 2 vezes o W
mais A igual a 180, o A vai ser 180 menos 2 vezes o W. Então, esse é o valorzinho. Vou deixar ele quietinho aqui, ó, 180 menos 2W. Professor, mas por que você está fazendo isso? Por que não posso deixar o A? Pode deixar o A, não tem problema não. Mas é só para você pegar algumas ideias aqui e perceber que dá para a gente deixar em função das mesmas letras que ele já apresentou aqui pra gente. Agora, observa aqui, olha como é que o PET pega várias coisas. Esse valor aqui, ó, tem o mesmo valor que esse. Professora, como assim? Por que tem o mesmo valor? Eles têm o mesmo valor porque eu tenho, ó, duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o que está acontecendo aqui é que esses ângulos, eles são o que a gente chama de alternos internos. Eles têm a mesma medida. Então, eu vou colocar aqui, ó, mesma medida. Se ali vale W, aqui vale W também. O que vai acontecer aqui agora? Vamos tentar achar essas ideias, ó. Eu já tenho que aqui vale W e agora eu tenho que achar esse ângulo para cá. Vamos pegar essa mesma ideia. Aqui, ó, eles ficaram opostos pelo vértice, eu vou falar que esse aqui vale W também. Olha a situação que eu cheguei. O Y, na verdade, ele vai ter a mesma medida do A. Se ele vai ter a mesma medida do A, o Y vai valer 180 menos 2W. Essa seria a minha ideia. E olha o que vai acontecer aqui agora para a gente finalizar o exercício. Olha aqui esse triângulo, eu tenho um ângulo de 90, um W e um Z. Aqui eu tenho um W, um 90, significa que esse aqui de cima, ele só pode ser o Z. Então, a gente consegue achar essa relação, porque ele está falando assim, ó, o ângulo Y em função do ângulo Z. Olha o que vai acontecer. Z, vou deixar assim, mais W mais 90, eu estou olhando para o triângulo, é igual a 180. O que significa isso? Ó, que o Z é igual a mesma coisa que 180 menos 90, que é 90 menos W. Essa seria a ideia. Vou fazer até melhor. Peraí, deixa eu corrigir aqui que vai ficar melhor ainda para você entender. Eu vou deixar o W aqui sozinho, ó, o W, vou jogar o 90 para lá. Então, vai ficar 180 menos 90, 90. E vou jogar o Z para lá, menos Z. E aí, o que eu tenho? O meu ângulo verde, que é o ângulo que me interessa, é 180 menos 2W. No lugar do W, eu vou colocar 90 menos Z. Com isso, olha o que a gente tem, ó. 180 menos 2 vezes 90, que é 180, menos com menos mais, 2 vezes Z, 2Z. Então, vai dar pra gente cortar aqui, ó, 180 com 180, sobrou só o 2Z. Ou seja, esse ângulo Y aqui é a mesma coisa que 2Z. E é isso que ele está pedindo pra gente. O ângulo Y em função do ângulo Z. Y é igual a 2Z. Para a letra B agora, a gente vai usar um outro artifício. Eu vou até apagar um pouquinho o meu desenho aqui, para não ficar tão confuso para você entender aí, tá? Olha qual que vai ser a nossa ideia. Agora, ele quer que eu ache esse valor para X. Eu vou ter que dar um jeito de achar esse valorzinho. Observa, ó, que eu tenho esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, que eles são semelhantes. Professor, por que eles são semelhantes? Porque a gente já viu que esse lado aqui, ó, que esse ângulo, desculpa, vale W. E aí ali a gente tem, ó, WZ90. WZ90 significa que a gente tem a semelhança de triângulos. O problema, olha o que tá, ó, em relação ao ângulo W, eu tenho 0,8 e aqui eu tenho 1,2. Excelente. Porém, essa medida 2 aqui, ó, é a medida toda. E aí eu não consigo chegar nele. Olha qual que vai ser meu truque que eu vou usar aqui agora. Eu vou traçar uma reta. Imagina aqui, ó, o meu vai ficar tortinho. Mas imagina que eu passei uma reta. Se aqui em cima vale X, aqui embaixo vale X também. E aqui tudo, ó, vai valer 2 menos X. Porque tudo vale 2.
Se até aqui vale x, pense comigo, ó. Se aqui valesse 0,5, você ia fazer 2 menos 0,5, o restante vale meio, 1,5, tá? Mas a gente vai deixar ali quietinho. E mais, para me ajudar mais um pouquinho, eu vou traçar uma outra reta aqui. Por que eu vou traçar essa reta aqui? Para eu tentar achar essa medida apenas. Porque essa é a medida que me interessa, ó. De frente para o Z tá o x, de frente para o Z tá essa medida. Se eu descobrir essa medida, acabou aqui para mim, tá? E aí, o que a gente tem, ó? Esse lado aqui, esse ângulo, desculpa, também vale W. Ele também vale W. Deixa eu fazer de azul aqui, só pra gente manter a nossa ideia. Ele também vale W. Como que você sabe, professor? Ó, eles são alternos internos. A gente consegue achar esse W. Esse lado, esse ângulo que eu construí aqui, da forma que eu construí, ele vale 90. Significa que esse pedaço aqui vale Z. Aqui valia Z também. Lembra que o Y, ó, vale 2Z. Aqui 90. Ou seja, todos esses triângulos são semelhantes. Esse menorzinho é semelhante com esse aqui e com esse aqui. A gente vai pegar o que interessa pra gente, o que facilita aqui pra gente. Mas o melhor de tudo, ó, se tudo vale 2 menos x, a gente provou que esse triângulo é isósceles, traçou a reta, significa que isso daqui, ó, é o mesmo tamanho desse. Ou seja, se tudo vale 2 menos x, esse vale 2 menos x metade e a outra metade vai ficar para cá. Não significa que é uma ideia simples, tá, pessoal? Eu achei essa questão um pouquinho além da conta aí, um pouquinho acima da média. Mas a gente vai conseguir resolver também. Ou seja, essa medida aqui vale 2 menos x dividido por 2. Agora eu tenho a minha semelhança. Quem que eu vou fazer? Ó, pega o W primeiro que tá mais fácil. 0,8 no primeiro e 1,2 no segundo. Ó, olha onde ele tá, 1,2. Eu tô olhando esses triângulos que eu destaquei ali de azul, que eu passei o marca-texto azul. Agora eu vou pegar o vermelho. O vermelho no primeiro enxerga o x e no segundo enxerga essa coisa feia aqui. 2 menos x sobre 2. Vou levantar um pouquinho aqui, ó, só para você ver o cálculo. Agora a gente tem que fazer essas contas. Se tem vírgula, já pode cortar, ó, vírgula e vírgula. Vai ficar 8 sobre 12, tá? Pode deixar assim, ó, 8 sobre 12. Aqui, x e 2 menos x sobre 2. Vou deixar aqui quietinho. Quando a gente multiplica cruzado, olha o que a gente vai fazer, ó. O 12 vezes x. E aqui o 8 vai multiplicar isso tudo. 8, que multiplica 2 menos x dividido por 2. Posso simplificar? O 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 12x, 4 vezes 2 e 4 vezes x. 8 menos 4x. Essa vai ser a nossa ideia. Agora, eu vou jogar para lá, ó. 16x é igual a 8. O x vai ser 8 dividido por 16. Isso aqui dá para simplificar, é 1 sobre 2. É isso que ele está pedindo pra gente, ó, 1 sobre 2 ou 0,5. Ele quer saber o valor de x. X, então, 0,5 ou 1 sobre 2. Tanto faz. Essa, então, vai ser o nosso exercício. Nossa, prof, esse exercício eu achei difícil. Eu também, tá? Não achei uma questãozinha simples, não. É uma questão interessante para você treinar, é um nível acima, mas é bom para você treinar, para você conhecer as propriedades da geometria aí. Eu paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo encontro.